Para, respira. E me dá 2 minutos antes de continuar rolando o feed. Porque o que está acontecendo agora mesmo no Golfo Pérsico é um dos momentos mais decisivos da história militar moderna. E quase ninguém está explicando isso do jeito que precisa ser explicado. Não é sobre mísseis, não é sobre petróleo, é sobre o futuro do mundo como você conhece ele. E eu vou te mostrar exatamente o que está em jogo, peça por peça, sem filtro. Fica até o final. Você vai entender por quê. Imagina a cena. É noite fechada sobre o Golfo Pérsico. A água está escura, o ar está pesado. E então, rente à superfície do mar, quase tocando as ondas, um helicóptero de combate surge do nada. Ele não está alto. Ele está baixo, deliberadamente baixo, voando como uma sombra sobre a água. E no instante em que um drone iraniano aparece no radar, ele dispara. Um único projétil. O drone explode. Missão cumprida. Esse helicóptero é o AH-64 Apache. E o que torna essa cena verdadeiramente extraordinária não é a tecnologia, não é a precisão, não é nem mesmo o piloto, é o número que vem depois. Cada drone iraniano Shahed destruído nessa operação custa ao Irã cerca de $25 mil. Cada projétil disparado pelo canhão de 30 mm do Apache custa alguns dólares. Lê de novo. Alguns dólares. Contra $25 mil. Isso não é só uma vitória militar. Isso é a falência econômica da principal arma do inimigo sendo executada disparo após disparo, em tempo real, sobre as águas mais estratégicas do planeta. O AH-64 Apache voltou. E ele voltou para acabar com o jogo. O estreito que controla o mundo. Agora eu preciso que você entenda algo que vai dar dimensão real a tudo que está acontecendo. Existe um corredor de água no Oriente Médio que tem menos de 40 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. Chama-se Estreito de Hormuz. E por esse corredor passa todos os dias aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta inteiro. Pensa no que isso significa na prática. Todo o combustível no seu carro, toda a energia elétrica gerada por termoelétricas, toda a cadeia logística que move alimentos, medicamentos e produtos industriais, tudo isso depende, direta ou indiretamente, desse corredor. O Irã sabe disso. Sabe há décadas. E construiu toda a sua estratégia de projeção de poder ao redor de uma única ideia. Se eu ameaçar Hormuz, o mundo me escuta. A tática deles é elegante na sua brutalidade. Enxames de drones baratos, lançados aos dezenas, sobrecarregam os sistemas de defesa do Ocidente. Lanchas de ataque rápido assediam petroleiros e plataformas dos Emirados e do Catar. E enquanto isso, o Ocidente gasta fortunas para se defender. Por quê? Porque até agora, a única resposta disponível era mísseis interceptores que custam até $4 milhões a unidade. Destruir um drone de $25 mil com um míssil de 4 milhões não é uma vitória. É uma sangria financeira com prazo para matar. O Irã estava essencialmente usando a equação econômica como arma. E estava funcionando. Até os Estados Unidos mudarem completamente as regras. O monstro que nunca deveria ter sido aposentado. O Apache foi projetado nos anos 80 com um único propósito: destruir colunas de tanques soviéticos se a Terceira Guerra Mundial começasse nas planícies da Europa Central. Esse cenário nunca aconteceu. A União Soviética colapsou e o Apache ficou ali, sendo questionado, sendo ameaçado de aposentadoria, sendo chamado de relíquia de uma guerra que nunca veio. Mas o que os críticos não entenderam é que uma máquina verdadeiramente boa não é boa para uma tarefa. Ela é boa porque foi construída com excelência fundamental. E excelência fundamental se adapta. O Apache carrega um arsenal que impressiona até os analistas mais céticos. Mísseis Hellfire com guiagem laser, capazes de destruir alvos a distâncias que o inimigo nem consegue enxergar. O canhão automático Bushmaster de 30 mm disparando 625 projéteis por minuto, com alcance efetivo de 4 km, o que significa que o drone inimigo é destruído antes de chegar perto o suficiente para causar qualquer dano. E os foguetes Hydra de energia cinética, sem explosivos, projetados especificamente para despedaçar alvos pelo impacto puro, sem risco de destroços explodindo sobre navios aliados abaixo. Mas nada disso explica sozinho o que está acontecendo no Golfo. O que explica é uma história da Carolina do Norte.
Durante um exercício de treinamento recente em território americano, uma única tripulação de Apache foi colocada diante de um cenário de enxame de drones. O resultado foi algo que parece tirado de um filme. 13 drones abatidos, 14 disparos realizados, quase 100% de precisão em condições que simulavam combate real. Não foi sorte. Foi o produto de anos de refinamento tático específico para a ameaça que o mundo só agora reconhece como dominante. O Apache não envelheceu, ele amadureceu. A dupla que está fechando o céu. E o Apache não está sozinho nessa missão. Voando ao seu lado, em coordenação tática que parece coreografada de tão precisa, está o A-10 Thunderbolt. Outro veterano, outro helicóptero que o Pentágono tentou aposentar várias vezes. Outro avião que o campo de batalha simplesmente se recusa a deixar ir. A divisão de trabalho entre os dois é um estudo de guerra eficiente. O A-10, com sua capacidade única de voar baixo e lento sobre alvos de superfície, assume as lanchas de ataque rápido da Guarda Revolucionária Islâmica. Essas embarcações são rápidas, difíceis de rastrear e extremamente perigosas para qualquer navio comercial no estreito. O A-10 foi feito exatamente para esse tipo de supressão. O Apache, enquanto isso, varre os drones do céu com metodicidade implacável, um por um, sem pausa, sem falha. Quando os dois operam juntos, a Guarda Revolucionária enfrenta uma realidade brutal. Ela está sendo atacada simultaneamente no ar e na água, sem conseguir concentrar força suficiente em nenhum ponto para criar uma ameaça real. É como tentar apagar 2 incêndios ao mesmo tempo com um balde. Os resultados já falam por si. Os lançamentos de drones iranianos despencaram em frequência e eficácia. A Marinha da Guarda Revolucionária acumula perdas severas e contínuas. Os aliados do Golfo, que passaram anos tentando manter neutralidade estratégica entre Washington e Teherã, agora operam seus próprios Apaches, em coordenação direta com os americanos. O flanco sul iraniano está sendo demolido, bloco por bloco. Mais de 2.500 fuzileiros navais americanos adicionais estão chegando, a bordo do USS Boxer, com tecnologia específica para neutralizar minas e veículos submarinos não tripulados. O general Dan Kane foi cirúrgico na avaliação. O flanco sul está sendo destruído, e o presidente Trump mantém uma ambiguidade estratégica que é, em si mesma, uma arma. Ele diz que a guerra pode estar acabando, ou talvez não. E essa incerteza mantém o inimigo permanentemente desequilibrado, sem saber de onde virá o próximo golpe. Isso não é improviso. É xadrez de altíssimo nível. 440 quilos. O número que muda tudo. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque é aqui que o cenário que parecia ser sobre drones e estreitos se transforma em algo muito maior e muito mais urgente. Relatórios recentes da CIA e do Mossad confirmam que o Irã possui hoje 440 quilos de urânio enriquecido a 60% de pureza. Para quem não tem familiaridade com o tema, o enriquecimento necessário para a construção de armas nucleares começa em 90%. A distância técnica entre 60% e uma ogiva funcional para um país com a infraestrutura científica que o Irã já construiu ao longo de décadas não se mede em anos, se mede em semanas. Se a decisão política for tomada hoje, o caminho já está pavimentado. 440 quilos. Material suficiente, segundo as estimativas de inteligência, para fabricar pelo menos 10 ogivas nucleares. E enquanto acumula esse material em silêncio, o Irã vem expandindo sistematicamente o alcance dos seus mísseis balísticos. Registraram-se recentemente disparos em direção a bases em Diego Garcia, uma das instalações militares americanas mais estratégicas do Oceano Índico. A equação que se forma diante dos seus olhos é simples, direta e aterrorizante. Míssil balístico de longo alcance, mais 440 quilos de urânio a 60%, mais algumas semanas de enriquecimento adicional, mais a decisão de um regime que passou décadas proclamando a destruição de Israel, é igual ao pior cenário que a civilização moderna já tentou evitar. Se o Irã acoplar uma ogiva nuclear em um desses mísseis e disparar contra Tel Aviv, estaríamos falando de centenas de milhares de mortos em segundos. A retaliação israelense viria com força total e sem hesitação.
E o mundo entraria num espiral de consequências que nenhum modelo econômico, nenhum tratado diplomático e nenhuma organização internacional teria capacidade de conter. Esse é o verdadeiro motivo da Operação Fúria Épica. Não é sobre petroleiros. Não é sobre influência regional. É sobre impedir que fanáticos que passaram décadas gritando "Morte à América, morte a Israel", coloquem as mãos no gatilho do artefato mais destrutivo que a humanidade já criou. Como disse Trump, com a clareza direta que às vezes só ele usa, pessoas loucas não podem ter armas nucleares. Ponto final. O regime que devora os seus próprios enquanto perde no campo de batalha externo, o regime iraniano faz o que regimes desesperados sempre fazem. Ele volta a violência para dentro. Nos últimos dias foi executado um jovem de 19 anos, um atleta, um campeão adolescente de luta livre, com a vida inteira pela frente, cuja única acusação foi participar de protestos por liberdade meses atrás. Não houve julgamento real, não houve defesa. Houve apenas a assinatura de juízes radicais que sabem com absoluta clareza que se não condenarem os inocentes que chegam até eles, serão eles e suas famílias os próximos a enfrentar o mesmo destino. É o terror se alimentando de si mesmo, uma máquina de violência que precisa de vítimas constantes para manter a ilusão de controle enquanto desmorona por fora. A cúpula da liderança iraniana foi praticamente dizimada nas últimas semanas. Ninguém sabe com clareza quem está efetivamente no comando agora. E esse vácuo de liderança está tornando cada decisão do regime mais imprevisível, mais impulsiva e mais perigosa do que a anterior. O Comando Central americano já comunicou aos civis iranianos para permanecerem em segurança. O momento de ir às ruas ainda não chegou. Ir agora seria ser massacrado por um regime em pânico absoluto. O mundo vai precisar desse povo vivo, coeso e organizado para reconstruir o Irã quando esse regime finalmente cair. E ele vai cair. A resistência interna existe, pulsa e aguarda o momento certo. O tabuleiro está definido com uma clareza que raramente se vê na história. De um lado, um regime que apostou todas as suas fichas na convicção de que o Ocidente era fraco, dividido e incapaz de agir com determinação. Esse regime encontrou uma parede feita de aço, de rotores, de precisão tecnológica e de uma vontade política que não recua. Do outro lado, a combinação mais letal de doutrina militar, treinamento de elite e tecnologia adaptada que o mundo já viu operar sobre um teatro marítimo. O Apache era chamado de Lata Velha, uma relíquia sem propósito num mundo de drones e mísseis hipersônicos. Hoje ele é o símbolo mais poderoso de uma verdade que os estrategistas às vezes esquecem. Algumas máquinas não envelhecem, elas amadurecem e esperam, com paciência, pelo inimigo certo para mostrar, de uma vez por todas, do que são capazes. O que antes custava $4 milhões para ser neutralizado, agora custa alguns dólares. A paciência ocidental chegou ao limite. A diplomacia foi testada até o esgotamento e falhou. O que resta agora é a força aplicada com precisão e a determinação inabalável de garantir que o pior cenário possível jamais se torne realidade. O jogo mudou, e o Irã foi o último a perceber. Agora eu quero ouvir você. Depois de tudo isso, me diz: o Apache como caçador de drones foi a jogada mais inteligente dos Estados Unidos nesse conflito? O Irã ainda tem alguma saída real nesse tabuleiro, ou o jogo já está decidido? Deixa nos comentários, porque eu leio tudo, respondo o que posso, e a sua perspectiva importa de verdade nessa conversa. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele colocou informação real na sua mão, faz uma coisa agora. Compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mundo, não o que a grande mídia filtra, o que realmente está em jogo. E se ainda não segue o canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem análise nova, sem censura, sem rodeio, direto ao ponto. Nos vemos no próximo vídeo.